Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, bem-vindos a mais um 6h40. Começou um pouquinho mais tarde hoje, mas é que eu tô tomando uma porrada aqui do YouTube. Acho que agora eu consigo. Pronto. Acho que agora eu consigo e estamos também no YouTube já prontos. Tô tomando aqui uma porrada aqui do estúdio aqui do YouTube. Mas é isso, bem-vindos a mais um 6h40. Hoje nós temos algumas notícias que estão rolando, que aconteceram, e a primeira coisa que eu vou falar é sobre o concurso da PF, né? Teve concurso da PF, sim, neste domingo. Aconteceu o concurso mesmo. A expectativa foi grande para que não tivesse. Eu sinceramente achei que não iria ter, achei que não iriam fazer prova, mas fizeram sim a prova. Agora vamos comentar um pouquinho essa decisão do STF, né? Poxa, o STF está em sessões virtuais, o STF está há muito tempo, está trabalhando de forma remota, mas fez o concurso onde eu estava vendo uma notícia ontem que acho que 100 mil pessoas faltaram, cara. Teve uma inadimplência bem grande e não foi a melhor decisão do STF, né? Falando sério. Mas o STF tomou essa decisão, teve prova, e isso vai criou um precedente, né? Que vai influenciar os próximos concursos. Por exemplo, se a gente pensava que agora não vai ter prova, será que agora vai rolar prova? Agora a gente já sabe, né? Vai ter prova. Qualquer coisa, eles vão utilizar o precedente criado pelo STF, já que foi um concurso nacional. E eu até gostaria, se tiver alguém aqui do Maranhão, me fala aí, no Maranhão rolou? Como é que foi no Maranhão? Teve prova mesmo? Porque o Maranhão, além da preocupação que está agora com a cepa indiana, tinha um MP no Maranhão que impedia a realização de provas. A mesma coisa para Curitiba. Curitiba tem um decreto que impede a realização de provas. E eu queria saber como é que foi essa logística nesses dois lugares. Se tiver alguém aí ao vivo, tanto no Instagram aqui quanto no YouTube, que tenha essas informações, pô, passa aqui pra gente, cara, porque tiraria uma dúvida bem grande, né? Bom, estamos aqui ao vivo no canal. Quem não conhece o canal, segue lá no canal. Quem não printou nas últimas aulas, dá um print. Vou pedir para vocês. Primeiro, curtir o nosso canal, né? Seguir lá nosso canal lá, que é muito bacana. Tem muita coisa que coloca lá no canal. E ajuda, né? A saber que você está acompanhando tudo. E além também que ajuda na divulgação. E também tirar um print. Quem está acompanhando aqui agora, tira um print e posta nos stories do Instagram. Posta, marca alguém, manda para alguém que você conhece que esteja estudando, para poder divulgar mais divulgar mais o nosso trabalho e ajudar, né? Levar ele para mais gente, porque muita gente reclama sobre atualizações jurídicas. Eu cantei umas peças, viu? Eu cantei uma peça não, eu cantei umas questões. Algumas das coisas que eu falei que caiu na prova da PF. Então, tira esse print e publica nos stories e me marca. Beleza? Vamos lá. Tem algumas coisas aqui para passar para vocês. Deixa eu ver aqui. Cara, aconteceu. Essa aqui eu não ia nem falar. Essa aqui eu peguei por acidente. Olha só o que aconteceu na Bahia, em Vitória da Conquista. Uma sem noção. Olha a ideia. A sem noção, ela se vestia de PM e tirava fotos de PM e tudo, e ficava andando na rua, na maior felicidade lá. Tô andando na rua, sou PM, e batendo foto. Aí um dia ela estava lá na rodoviária, toda emperequetada, toda aparentada assim, tava lá toda feita de PM e foi abordada pela polícia militar, porque ela tava sozinha. A PM geralmente não anda sozinho, né? A guarnição da PM são três ou mais. Então eles geralmente andam sempre em grupinho, né? Vai aqueles montes de saudades. Você vai lá no Carnaval de Salvador, parece os 7 anos andando sozinho. Tudo bom? Zoeira aí. Mas aí ela tava lá sozinha e os caras foram dar apoio pra ela, pra querer saber o que tá acontecendo, tudo. E para se querer algum apoio, porque não pode ficar andar sozinho. E aí, conversando com ela não soube prestar algumas informações, aí falaram com o capitão dela, que ela disse que era o capitão dela, ele não conhecia. Aí, bolinha vai, bolinha vem, a galera perguntando coisas, o que aconteceu? Eles foram lá e, peraí, você não é PM. E levaram ela pro xadrez, né? Levaram ela pro xadrez lá e levaram ela pra delegacia e ela foi autuada em um crime que um civil pode cometer no Código Penal Militar.
Galera que vai fazer alguns concursos cai CPM, principalmente o concurso aqui do MPDFT, salvo engano, cai CPM, viu? Tem alguns concursos aí que caem CPM. E ela foi enquadrada no artigo 172 do Código Penal Militar. E o artigo 172 ele diz o seguinte: usar indevidamente uniforme distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito, pena detenção de até 6 meses. Crime de menor potencial ofensivo, mas que pode ser praticado por civil, apesar de ser um crime militar. Então, fiquem ligados, não usem insígnia, uniforme, coisas específicas de militar, porque os caras ficam pirados, viu, velho? Eles ficam putos se você faz isso. Bom, vamos lá para as notícias do STJ. Deixa eu ver aqui. Acho que eu falei. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui bacana do STJ. Ah, aqui, ó. Esse aqui tem. Esse aqui é bom do STJ. Vamos ver aqui. Não teve, a maior coisa que teve foi a decisão da PF, né? Porque sexta-feira, quem acompanhou o julgamento, maluco, foi tipo o jogo do Flamengo, né? O pessoal tava assim, ó, 5 votos a favor, 3 votos a favor, não sei o que, mas quem votou contra? Fila da puta. E tava lá rolando, mas foi foi isso aí, né? A gente teve esse julgamento do STJ, aqui no STJ, do STF. Do STJ não teve muita coisa, mas que do STF tem uma boa, que foi a determinação do Barroso para que a União adote medidas de segurança nas terras indígenas Yanomami e Munduruku. Então a União vai ser obrigada a adotar medidas de segurança justamente porque estava havendo uma suspeita de invasão, de querendo invadir, né? Garimpeiros tentando invadir as terras. Aqui, essa aqui é boa. Essa aqui do STF é boa também. Vamos ver. Cara, vocês têm acompanhado, tá todo mundo acompanhando as notícias ainda, né, no que tá acontecendo. Por quê? Porque eu vou falar de duas aqui, de notícias gerais, que aí a gente também vai trazer para vocês para ver de algumas coisinhas militares, né? Eu falei desse uso indistinto esse uso indistinto, nossa, demorou para sair, né? Indistinto de uniforme, insígnia e tudo mais, mas tem uma coisinha bacana que vai sair também, que justamente a gente tem do que aconteceu no Rio, né? Não sei quem está acompanhando o noticiário, eu só assisto por aqui mesmo o noticiário, vê por aqui a gente, mas o que aconteceu no Rio? Bobô Motoca tá puto. Bobô Motoca tá puto, né? Aí tá lá, se sentindo pressionado pela CPI, se sentindo pressionado pelo STF, se sentindo pressionado pela mulher dele, se sentindo pressionado por todo mundo. E aí tá puto, aí pegou o carro de sonho, agora quer desfilar de moto em tudo que é capital. E aí chamou o Pazu, né? Chamou o Pazu pra vir com ele e tudo. Vem cá, Pazu, meu brother, vem cá discursar um pouco, tira essa máscara aí, tá muito sufocante. Você já passou mal ali na CPI, meu irmão? Você tá meio. Você gosta de uma churrascaria demais, então você tá meio pesado. E aí vem aqui comigo no palco e fala aqui no palanque. Fala no palanque que a gente vai tocar o terror, né? Foda-se, CPI, Renan Calheiros, viado. E vamos lá. E aí o que aconteceu? Aí o Pazu foi lá e fez, né? Foi lá e deu. Falou bastante lá com o Bobo Motoca. Todo mundo falou muito. E aí, velho? Só que isso daí deu um problema pra ele. Por quê? Porque um militar da ativa, que tem dois tipos de militares, né? Tem os militares da ativa e tem os militares da reserva. Qual é a diferença entre um e outro? O militar da reserva, ele geralmente, né? Geralmente, assim, quando o militar ele deseja assumir funções políticas e tudo mais, ele vai para a reserva, na qual ele fica numa espécie de sobreaviso. E aí ele pode ser chamado, eles podem ser reconvocados. Os militares da reserva eles podem ser reconvocados, mas eles ficam nessa espécie de sobreaviso. Só que eles ficam mais desvinculados da instituição. Eles perdem alguma coisa, inclusive, quando eles vão para a reserva. E aí perdem alguns benefícios. E aí eles ficam mais desvinculados da instituição. Então, quando eles agem, eles já não são mais militares. Eles são civis. Eles têm um vínculo ainda com a instituição deles, até porque o militar ele não é tão fácil a quebra deste vínculo, mas teoricamente eles são civis ainda. Então, diferencia uma coisa da outra, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí mas o militar da ativa, ele tem uma proibição. Ele não pode se manifestar
de forma política, ele não pode se manifestar, se posicionar, ele não pode, tem algumas coisas, né? O regulamento do Exército prevê vários tipos de ações, né, e tudo mais. E aí agora o Pazu, ele pode sofrer uma punição que vai ser julgada, né? Vão dar o tempo dele, porque isso é para general e para soldado, principalmente para general, geralmente mesmo para general, porque o Exército sempre teve uma preocupação muito grande de dar o exemplo, né? Imagina só, se não punir o general, aí vai lá o soldado e se sente à vontade e agora todo mundo se manifestar e hoje Instagram e tudo mais, aí você já viu, né? Lascou-se. E ano que vem, meu irmão, espera a briga. Ano que vem, vocês achavam que 2018 a eleição foi tensa, imagina ano que vem, cara. Ano que vem vai ser pau. E aí tá nessa, né? Vai provavelmente, pelos os especialistas que estão acompanhando o caso, provavelmente vai ter sim uma punição. Tem o artigo 14 do regulamento, ele afirma que a transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contra os preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio, ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações militares. E aí lembra da responsabilidade civil do militar, né? Também prevê prisão do militar como 30 dias como punição e várias outras coisas. Lembrando que até o vice-presidente, o Hamilton Mourão, ele já foi punido algumas vezes antes de ele ser vice-presidente, mas ainda como general, viu? Por transgressões desse tipo. Então provavelmente o exército vai chamar o Pazu churrasco ali e vai conversar com ele alguma coisa, vai lá dar uma bronca nele e aí vamos ver como é que o Pazu vai sair, até porque provavelmente também ele vai ser chamado na CPI novamente, né? Bom, STJ. O STJ, a terceira turma do STJ mantém decisão que proibiu o delegado de frequentar congregação religiosa. Como assim? O delegado não pode ir para congregação religiosa? Calma. Vamos analisar o caso. Por unanimidade, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou habeas corpus impetrado por um delegado de polícia contra a decisão judicial que o proibiu de frequentar os eventos e rituais de uma igreja mórmon, sob pena de multa de R$ 10.000 para cada ato de descumprimento. O delegado e sua esposa foram acusados de comportamento agressivo e desrespeitoso com o líder e outros membros de um ramo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sediado em Vitória da Conquista. A Vitória da Conquista bombando hoje, 940, né? E o Tribunal de Justiça da Bahia confirmou a tutela antecipada requerida pela entidade religiosa com o objetivo de impedir o acesso. Então, o que aconteceu foi um habeas corpus, o que aconteceu foi uma ação cautelar, teve uma ação, né? E eles conseguiram eliminar, impedindo, até para não haver risco e tudo mais, para aquele comportamento desrespeitoso, e inclusive da liberdade de religião. Aí o delegado foi lá e impetrou um habeas corpus querendo prevalecer o seu direito à liberdade. Pode impetrar habeas corpus preventivo? Pode haver essa forma? Por exemplo, eu estou sendo ameaçado do meu direito de liberdade. Eu posso impetrar um habeas corpus? Mesmo que essa ameaça não seja agora, imediata? Pode. Existem dois tipos de impetração de habeas corpus. Ele pode ser o repressivo, é quando você já sofre a sua coação de liberdade, e a impetração preventiva, que é quando você está no viés, você visualiza aquela, aquela, aquela violência contra o seu direito de liberdade. Olha a Livinha aí explicando pra gente. Livinha, você podia aparecer, né? Como é que tá? Tá decente para aparecer ao vivo aqui, para dar essa explicação do habeas corpus? Se tiver, avisa. Vamos lá, do STF. Ministro anula a audiência de custódia em que cadeirante foi mantido algemado. Ministro Luiz Roberto Barroso disse que teve ausência de justificativa legítima para a medida que ofende a súmula vinculante número 11. A súmula vinculante número 11, ela fala sobre a obrigatoriedade da algema. Qual é a ideia da súmula? Se você for algemar alguém, algemar para prender alguém, você tem que justificar, primeiro por escrito, e tem que estar presentes as circunstâncias que autorizem o uso legítimo. Por exemplo, não é só interesse público, mas é o perigo que essa pessoa em estar desalgemada vai oferecer tanto para os agentes de segurança, quanto para terceiros e quanto para ela mesma. Então, isso tem que estar justificado. É a inteligência da súmula vinculante número 11 do STF. E aí, teve a situação que teve audiência de custódia aqui no Distrito Federal, e a pessoa foi mantida algemada. A pessoa era cadeirante e foi mantida algemado sem válida justificativa, né? E durante todo o ato processual, não tendo sido considerada a sua situação de cadeirante.
Pô, pode. Então, como é que faz? Com o cadeirante, você algema ou você não algema? Cara, depende. O que a súmula fala é para você analisar o caso concreto, não é botar algema em todo mundo. Dizem por aí, os boatos do meio jurídico, que essa súmula ela veio porque da mediatização, né? Que lá pro meio de 90, do começo dos anos 2000, começou a ter muita operação da PF contra político, contra governador e tudo mais. E o Maluf mesmo, bicho, era direto, né? E aí o que acontecia? Primeira coisa, pau, a notícia tava lá, o cara estampado na foto e o cara com a mãozinha pra trás e algemada. Lá vem a defesa aqui, ó. A vela pra trás e algemada. E isso acontecia demais e acontecia muito a mediatização. Realmente, isso não é. Não, essa publicização tanto da atividade policial eu também não concordo. Eu não concordo, eu acho que a gente tem que manter as coisas separadas, né? Atividade policial é uma coisa, mediatização outra. E aí, até pelo desejo do brasileiro de ver, né? A gente sofre muito com a corrupção endêmica. Eu acho que tinha muito desejo de ver pessoas que a gente tinha notícias de casos de corrupção vendo e sendo presos, né? Acontecia isso. Só que agora a gente tem uma diferença no direito norte-americano. Por exemplo, nos Estados Unidos, é, o Cabral mesmo, algemado das mãos e pés. Aí também é demais, né? Não precisa disso tudo. Mas nos Estados Unidos, aí você é preso, você é algemado, independente de quem você seja. Não tem tanto essa atuação. Mas aqui no Brasil nós temos uma Constituição diferente e aí o STF veio e falou assim, ó, vamos acabar com a putaria aí. Vamos fazer o seguinte, a partir de agora você só algema se você justificar, se você provar está presente as circunstâncias que autorizem o uso da algema. Isso que diz a súmula vinculante número 11 do STF. Tinha mais duas. Ah, aqui. Tem essa. Essa aqui eu também peguei ontem, cara. O TJ de São Paulo ele revogou uma decisão que exigia procuração de advogada atuando em causa própria. Bicho, quem aqui é advogado sabe e também já fez algumas ações em causa própria. Pode? Pode. Você como advogado, pode sim, você pode sim atuar em causa própria lá. Você tem, eu fazia isso direto. Não, comprei uma coisa no Mercado Livre, o negócio não chegou. Ação. Comprei a TV, não sei o que. Passagem de avião. Pô, cancelamento de passagem mesmo. Meu irmão, direto. Direto, direto, direto. E aí, teve uma decisão do juiz Guilherme, não sei falar isso, juiz Guilherme Gomes aqui, da 25ª Vara Civil de São Paulo, e o cara estava entrando com uma ação contra a TAM justamente por um voo cancelado para Nova York, e ele determinou que a advogada juntasse procuração com autorização expressa para propor ação com firma reconhecida. Olha só, olha a onda. O juiz, ele determinou que a advogada, para atuar em causa própria, tinha que entrar com uma ação com procuração expressa com firma reconhecida. Momento de silêncio agora, viu? Como é que faz isso, velho? A pessoa está atuando em causa própria, o Estatuto da OAB permite isso, o Código de Processo Civil permite isso, e o cara tem que entrar sabe, botar lá uma procuração e ainda com firma reconhecida. Isso, inclusive, perdeu uma prerrogativa do advogado. Não sei se vocês sabem, mas vocês não precisam reconhecer uma procuração. Você vai lá e faz uma procuração, você teve assinatura, você juntou todas as documentações, você não precisa reconhecer. A prerrogativa do Estatuto da Ordem te dá essa possibilidade de você, é, você dá uma presunção de veracidade à sua procuração. E aí o cara, pra causa própria, porra, aí, não, velho, é demais, né, bicho? Aí é demais. Tadinho do juiz. Esse cara vai ser zoado pelo resto da vida, velho. Mas então, aí o TJ de São Paulo chegou pra ele assim chegou assim para ele nos autos e falou assim: "Porra, meu irmão, não esculhamba, né? Não faça isso". Imagina Paulista falando isso: "Porra, irmão. Porra, meu. Como é que você vai fazer isso, cara? Não vai fazer isso". Então não vai, isso não vai acontecer. O TJ de São Paulo foi lá e disse assim: "Porra, revogou essa decisão porque daí não é nem pra revogar a decisão, daí é pra mandar o cara estudar novamente, né? Tem que fazer concurso de novo, meu amigo. Acho que você tá
perdido aí nas ideias, né? Mas tudo bem, acontece nas melhores famílias. Vamos lá. E a última notícia que eu tenho para dar é que teve um golpe aqui lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro aí, ó, carioca. Ó, Olivia, você aí, carioca. Teve um golpe aqui no Rio de Janeiro que tem pouco golpe, né, no Rio de Janeiro. E aí o cara deu um golpe de mais de 3,6 milhões e foi preso. Tinha várias passagens, foi preso lá. Acho que foi um golpe imobiliário. A operação desencadeada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, chamada Casa de Papel. E o cara chegou e debochou das vítimas aí na delegacia e tudo mais. Bom, mas aí eu queria, nesse caso desse golpe, eu queria falar o seguinte, que eu vi na notícia que ele vai responder por associação criminosa, ameaça, tentativa de estelionato. Foi preso ele e outras pessoas. Foram presas 3 pessoas. E ele também está acusado. E nesse caso a gente tem 4 pessoas, né? 4 pessoas no curso. Por que eu queria falar sobre isso? É porque a notícia aqui pode estar errada. Acontece muitas vezes da gente não sei como está o indiciamento, não sei como está o acesso aos autos. Mas muitas vezes no noticiário eles dão o crime errado, diferente do crime que a gente realmente faz. Mas, como eu queria trazer para vocês uma coisa específica. Porque, olha só, qual é a diferença entre organização criminosa e associação criminosa? Quando que eu vou colocar na lei 12.850, quando eu vou para o Código Penal e quando que eu vou para a lei 11.343, porque a gente ainda tem o artigo, eu acho que é o artigo 35, deixa eu procurar aqui, o artigo 35 da lei de drogas, que também tem um crime específico, que é o artigo 35 mesmo, que é o crime de associação criminosa pelo tráfico. Qual é a diferença desses três institutos? Bom, vamos lá. Primeiro, a organização criminosa. Artigo 1º, inciso 1º da Lei 12.850. Quem não leu, leia. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Primeiro critério, quem não está anotando, anota. 4 ou mais pessoas. Primeira grande definição da Lei 12.850. Para ser organização criminosa, 4 ou mais pessoas. Segundo critério, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Ainda estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Segundo critério, estrutura definida e organizada. Precisa ter uma estrutura definida e organizada. Ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagens de qualquer natureza. Terceiro, ainda que mesmo que informalmente, mesmo que a estrutura seja informal, com o objetivo de obter vantagem. Quarta, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, prática de infração penal, cuja pena máxima seja superior a 4 anos, tem que ter a pena máxima superior a 4 anos, e por último, e aí você coloca um ou bem grande, que sejam de caráter transnacional. Olha só, vou voltar na questão da pena máxima. A pena máxima ela tem que ser superior a 4 anos ou ser de caráter transnacional. No caso da transnacionalidade, não precisa ter pena máxima superior a 4 anos. Se for transnacional, já está válido, já pode caracterizar na Lei 12.850. Se tiver pena máxima superior a 4, se não for transnacional, tem que ter pena máxima superior a 4 anos. Fiquem ligados nesses critérios. Então, 4 ou mais pessoas, estrutura ordenada e definida, ou seja, tem que ter o caráter de hierarquia e tudo mais. Objetivo de obter vantagem direta ou indireta. Pena máxima superior a 4 anos ou caráter internacional. Isso tudo tem que ser cumulativo. Tirando a superioridade da pena máxima de 4 anos e o caráter transnacional, que é um ou outro, o resto todo tem que estar presente. Então você não pode ter uma organização criminosa se não tiver uma estrutura definida, se não tiver pena máxima superior a 4 anos ou caráter internacional, se não tiver 4 ou mais pessoas. Então tudo isso tem que estar cumulativo. Tudo isso tem que estar cumulativo para ter a presença, ter a aplicação da Lei 12.850. E o Código Penal? E se não tiver presente essas coisas? Se esse bando de critério aí que você falou não tiver presente, qual é o crime que a gente tem para punir, que não seja da organização criminosa? A gente tem o crime da associação criminosa, que é o artigo 288 do Código Penal, e
a gente ainda tem a possibilidade de aplicar o artigo 35 da Lei 11.343, que é específico aos crimes relativos à lei de drogas. O artigo 35 ele fala o seguinte: associarem-se duas ou mais pessoas, olha como muda as coisas da organização criminosa, duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput, parágrafo 1º e artigo 34 dessa lei. Pena de 3 a 10 anos, pagamento de 700 a 1.200 dias multas. Então, para ser o artigo 35, para ser associação para o tráfico, não precisa de tanta gente. Não é 4 ou mais pessoas, não. É 2 ou mais pessoas e a previsão é para a aplicação, para a prática do crime específico da lei de drogas. Então, você tem que ter a prática, reiterada ou não, dos crimes previstos nos artigos 33 caput, parágrafo 1º e artigo 34 da Lei 11.343. E o Código Penal? O Código Penal é clínico geral. Pega o resto todo. O Código Penal é o resto todo. Só que o Código Penal tem uma diferença para a associação para o tráfico. Que na associação para o tráfico a gente viu que era 2 ou mais pessoas. Olha como a gente pode se confundir nisso, cara. A organização criminosa, 4 ou mais pessoas. Associação para o tráfico, 2 ou mais pessoas. E o Código Penal? 3 ou mais pessoas. E qual é a finalidade? Geral. Finalidade específica de cometer crimes. Essa é a diferença entre a associação criminosa, a organização criminosa e a associação para o tráfico. Lembrando que, no caso da associação criminosa do 288 do Código Penal, a pena vai aumentar até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Então, fiquem ligados nessas três diferenças entre organização criminosa, associação criminosa e associação para o tráfico. Beleza? Pessoal, obrigado a todos por mais uma audiência, obrigado a todos pela presença. Lembrem de tirar um print e marcar no Instagram, ajuda a partilhar nossa imagem. E estamos aí, já no canal do YouTube, depois vocês vão lá, curtam o nosso canal, sigam nossa página aqui no Instagram e tem também o nosso site, vocêseraprovado.com, e fiquem ligados, principalmente a galera da PC Pará e PCRN, que logo teremos nosso curso de peças práticas. Ele vai começar, já está sendo divulgado, né? Até o lançamento do nosso curso, é a nossa segunda turma, viu? Então, fiquem ligados, a primeira turma foi um sucesso e agora a gente já tem a nossa segunda turma. Vale super a pena e parcelado, viu? Estamos com... vai poder passar cartão. A primeira turma foi um pouquinho acelerado tudo, mas nessa segunda turma a gente vai poder passar cartão e tudo mais. Então vai facilitar a vida de vocês. Obrigado a todos pela audiência. Quem perdeu, eu coloco depois no canal do Instagram. Não vou colocar hoje, até porque a gente tem que valorizar as pessoas que acordam cedo, né? Mas amanhã ou quinta eu coloco no canal do Instagram o vídeo de hoje, viu? Obrigado a todos e até quinta-feira, nosso próximo 6h40.